Olá, conselheiros, conselheiras, lideranças da região urbana do Segredo. Sejam todos muito bem-vindos. Nos próximos minutos, a gente vai mergulhar num assunto que é fundamental: o poder e, claro, a responsabilidade que cada um de nós tem para moldar o futuro da nossa região. E olha, isso aqui não é só uma frase de efeito não, viu? É um fato estratégico. A região do Segredo, ela não é só mais uma área qualquer da cidade. Hoje, ela é o principal vetor de expansão, o epicentro das transformações mais dinâmicas, mais complexas de Campo Grande. O que acontece aqui hoje define o amanhã da capital. Simples assim. E para provar esse ponto, vamos aos números. Recentemente foram anunciados mais de 250 milhões de reais em investimentos públicos só para a nossa região. Isso mostra o tamanho do momento que a gente está vivendo, mas também a escala da nossa responsabilidade. Cada centavo precisa ser fiscalizado e direcionado com muita, mas muita inteligência. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente vai entender o cenário atual, depois mergulhar na nossa história, decifrar o mapa do território, analisar nossas forças e fraquezas, detalhar o poder real do conselho e, no fim, definir a nossa missão. Vamos começar? Bom, a região do Segredo é um lugar de dualidades, né? De um lado, a gente vê a especulação imobiliária de alto padrão e do outro, vastos complexos habitacionais. É exatamente aqui, nesse palco, que o futuro da cidade está sendo disputado e desenhado, agora mesmo. E o nosso principal desafio técnico tem até nome: é o tal do salto de sapo. O que é isso, afinal? Pensa assim, é quando a cidade cresce aos pedaços, pulando terrenos vazios, para criar bairros novos e bem densos lá na ponta. O resultado? Isso estica a infraestrutura ao máximo, encarece os serviços públicos e cria ilhas urbanas totalmente desconectadas. É a nossa luta diária por drenagem, por asfalto, por transporte. Mas para a gente entender para onde vamos, é crucial saber de onde viemos. A identidade do Norte não nasceu ontem, de jeito nenhum. Ela foi forjada no tempo, com muita luta e uma resiliência impressionante. Olhem só essa linha do tempo. Tudo começa com a nossa raiz, a comunidade Tia Eva, lá em 1905, um patrimônio vivo de resistência. Depois, o Caminho das Boiadas, que virou nosso principal eixo logístico, a Avenida Consuaça Fitrade. Mais recentemente, a gente viu a explosão do Nova Lima, que deixou de ser uma periferia estigmatizada para se tornar uma verdadeira cidade dentro da cidade, principalmente depois da chegada de grandes investimentos. Essa é a nossa história, a nossa força. Agora, vamos para um ponto que é fundamental. Para sermos eficientes, a gente precisa falar a língua da gestão pública. E entendam bem, conhecimento técnico não é burocracia, é poder. É a ferramenta que transforma uma reclamação, um desabafo, numa proposição técnica irrefutável. Primeiro conceito, bairro. Para a prefeitura, para a Planurb, bairro é aquela mancha grande no mapa, sabe? Uma delimitação oficial, por lei. É a escala que eles usam para planejar as grandes obras, para os dados do censo, para o zoneamento da cidade. Essa é a linguagem oficial deles. Só que ninguém fala, eu moro no bairro Nova Lima. As pessoas dizem, eu moro no Vida Nova, sou lá do Jardim Anache, moro no Colúmbia. Isso é o parcelamento. É o loteamento, o residencial, é a nossa identidade, a realidade vivida, o nome da nossa comunidade. Então, o ponto crucial é este. Existe a linguagem da prefeitura, que é o bairro, e a linguagem do morador, que é o parcelamento. O nosso papel como conselho é ser o tradutor. É pegar as demandas que vêm de dezenas de parcelamentos e unificar tudo sobre o nome do bairro oficial. Para quê? Para que elas ganhem escala e força lá nos sistemas da prefeitura. E esse mapa aqui ilustra isso perfeitamente. Olha só o bairro oficial Nova Lima. Dentro dele a gente tem dezenas de realidades. Anache, Colúmbia, Vida Nova. O mesmo acontece na Vila Nasser, que abriga Santa Luzia, Cofasul e tantos outros. Entender essa estrutura, gente, é a chave para uma governança eficaz. Com esse conhecimento em mãos, a gente pode finalmente traçar nosso mapa estratégico. Chegou a hora de olhar para dentro, para as nossas forças e fraquezas, e também de olhar para fora, para as oportunidades e ameaças que nos cercam. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é essa, olhando para dentro de casa. O que a gente tem hoje aqui que nos fortalece e o que nos enfraquece? Bom, nossas forças são imensas. A gente tem um eixo logístico que é motor da economia, um capital ambiental incrível como o Parque Matas do Segredo, um patrimônio cultural único como a Tia Eva e, o mais importante, uma comunidade forte e organizada.
Por outro lado, as fraquezas são estruturais. O déficit crônico de drenagem que causa erosão, a dificuldade de se mover de um lado para o outro da região, os vazios urbanos que encarecem tudo e a falta de asfalto que ainda isola famílias inteiras. Certo. Agora vamos olhar para fora e para frente. O que o futuro nos reserva? O que pode nos impulsionar e o que pode nos derrubar? As oportunidades são bem claras. O corredor gastronômico da Tia Eva pode virar um polo econômico vibrante. A rota bioceânica vai valorizar ainda mais nossa logística. Mas as ameaças são igualmente reais. O crescimento desordenado pode levar nossos serviços ao colapso. A degradação ambiental ameaça nossa água e o descompasso entre o que a gente pede e o que de fato entra no orçamento pode tornar todo o nosso trabalho inútil. E é exatamente para enfrentar tudo isso que o Conselho existe. Mas atenção! O Conselho não é um grupo de discussão, um clube do Bolinha. É uma instituição de Estado, com poder e responsabilidade definidos em lei. Esse aqui é o nosso poder de fogo. Está na lei. Pelo plano diretor, a gente tem o dever de monitorar, de fiscalizar o orçamento, de propor políticas, de emitir pareceres sobre grandes obras e até de indicar representantes para o Conselho Máximo de Urbanismo da cidade. Nós somos fiscais e protagonistas, não espectadores. E a ferramenta mais poderosa que a gente tem é dominar o ciclo do orçamento. Não adianta só pedir. É preciso saber onde e quando inserir o pedido. No PPA, a gente garante as grandes obras. Na LDO, a gente define as prioridades do ano seguinte. E na LOA, a gente garante o dinheiro, o cheque para a ação finalmente acontecer. Dominar esse fluxo é o que transforma a demanda em realidade. E tudo isso nos leva à nossa grande missão. O caminho à frente exige uma mudança de mentalidade. A gente precisa sair daquela governança reativa, que só apaga incêndio, para uma governança que é técnica, que é proativa, que antecipa problemas e planeja soluções de verdade. E essa frase, ela resume perfeitamente o nosso propósito. A nossa força está em pegar o sentimento da comunidade, a poeira, a lama, a falta de creche e traduzir tudo isso em linguagem técnica, em dados, em projetos, em propostas que o poder público simplesmente não tenha como ignorar. É a união perfeita da legitimidade popular com a competência técnica. Para finalizar, fica a pergunta no ar. O Norte, com todo esse potencial imenso, vai ser o palco de um crescimento sustentável e justo ou vai se tornar um caos urbano? A resposta não está com a prefeitura nem com os investidores. Está aqui, nesta sala. A decisão está nas mãos de seus arquitetos, nós. O trabalho começa agora.